Olá a todos, eu sou o Guilherme, estou aqui no Donos da Mesa para falar de novo no cantinho Pode Isso, Juiz? Então temos aqui um assunto um pouco controverso, mas muito importante que seja discutido atualmente, que são as cartas falsas. O que são as cartas falsas? Primeiro, vamos diferenciar a terminologia. Isso aqui é uma proxy, tá vendo? É um papel na frente de uma carta, só para você poder jogar e testar a carta antes de você comprar. Isso aqui é uma proxy. Papelzinho também na frente, sem nenhum valor. Isso aqui é uma proxy. Ela não é nem uma carta direito, ela é um texto falando o que ela vai fazer. Agora, isso aqui é uma carta falsa. É muito diferente você considerar isso aqui disso aqui. Você não acha? E é muito ruim quando você fala que isso aqui é uma proxy, porque você está legitimizando a carta como um uso normal. Isso é muito ruim para o jogo em si, porque dá um intuito de, eu vou comprar uma proxy, né, e vai acabar comprando uma carta falsa só para jogar com os amigos. Sendo que os dois vão realizar a mesma função, só que um deles vai estragar o jogo e o outro não. Legal? Então vamos lá. Vamos lembrar sempre que a carta falsa é a pior coisa que você pode comprar no Magic. Essas cartas aqui me foram dadas por jogadores que sabem que eu estudo isso e tenho como material de ensino, de aprendizado realmente. Alguém já perdeu bastante dinheiro só para essa carta ter chegado nas minhas mãos, pelo sentido de que alguém foi enganado. Alguém comprou uma carta de alguém com má fé ou que não tinha conhecimento e comprou uma carta falsa. E acaba dando nisso. São cartas falsas que não têm nenhum valor e que vão estragando o jogo progressivamente. Bom, vamos falar um pouco sobre as características de uma carta falsa. O que faz você poder reconhecer a carta falsa? A carta falsa não consegue acertar a cor exata da carta, ela não consegue acertar a rigidez, a firmeza do material. Às vezes ela é muito mole, às vezes ela é muito dura. Às vezes a cor que foi impressa não é exatamente correta. Se você for ver aqui também, se você tiver conhecimento de como é uma Mox de verdade, você vai saber que ela é diferente disso. Eu vou falar mais detalhes mais pra frente. O espaçamento entre o texto das cartas é incorreto. Então, se você pegar uma versão como essa, o texto tem os seus problemas também. E em cartas que existem foil falsas também, tem esse símbolo que é alto. Você pode ver que minha unha prende. Então isso aqui é algo também a se prestar atenção. E o próprio padrão de impressão. Essa é uma parte um pouco mais difícil de eu te mostrar aqui. Mas o que acontece? Aqui no verde, por exemplo, em todo o verde de toda carta, se você vir com uma lente mais poderosa, você vai ver que existem 3 pontinhos magenta. E as cartas falsas nunca acertam isso. Mas quando não é isso, eles têm erros mais próximos de cor. Veja só, a cor, nesse caso aqui, está incorreta em relação à de verdade. Deixa eu tirar do shift só para mostrar. Você vê que a cor não é exatamente correta. Essa aqui é a de verdade, essa aqui é a falsa. Na câmera pode não parecer tão gritante a diferença, mas pessoalmente é um pouco mais quando você tem um padrão para comparar, um conhecimento. Tá? Por que é tão difícil falsificar a carta de Magic? Bom, a qualidade do material utilizado pela Wizards é muito alta. É um material que venceu o teste do tempo nesses anos todos e segue um padrão de qualidade, uma exigência de teste de qualidade muito alto interno da Wizards. Ultimamente eles têm variado, fazendo testes para provavelmente reduzir custo, mas em geral o material ainda é muito melhor do que qualquer um tem oferecido por aí. E também existem detalhes e algumas características que ou os falsificadores não conhecem ou não conseguem copiar. Que é o caso daquele detalhe do verde aqui, que tem uns pontinhos de magenta, ou ainda a fonte, o jeito como ele é impresso, e eu vou falar sobre isso com mais detalhes. Então vamos lá, vamos dar uns exemplos. Primeiro vamos pegar umas cartas antigas para comparar. Nesse caso aqui da Dual, a gente tem essa diferença de coloração. A fonte da falsa não é muito nítida e a coloração é muito mais avermelhada.
A diferença entre a borda e o texto, você pode ver que parece que é passada uma caneta mesmo, de tão escura que é a borda da falsa. Ela é bem pretona e ela brilha bastante, tá vendo? A de verdade tem um contraste muito mais sutil entre a borda e a carta em si. E ela brilha muito menos, o brilho é muito mais difuso do que a original. Legal? Vamos pegar outro exemplo aqui. Aqui a gente tem um Imperial Seal. O Imperial Seal é uma carta que só se vê no Vintage. Então você fala, não é tanto um problema pra mim. Mas a gente vai chegar nas cartas mais problemáticas pra você. A gente tem aqui uma carta que é dura. Ela não flat do jeito que uma carta de Magic deveria. A coloração é bem amarelada. Deixa eu mostrar uma de verdade pra comparar. Essa aqui é uma de verdade, comparado com a falsa. Você pode ver que o símbolo não tem a coloração correta. Você tem aqui um símbolo que é muito mais escuro, não tem o dourado da raridade realmente. A fonte é muito mais escura também. E em geral a arte é mais amarelada. Aqui na câmera fica um pouco difícil de eu te mostrar isso, porque a câmera não tem tanta qualidade para poder mostrar isso. Mas até pelo símbolo aqui você consegue ver que o símbolo de mana preta tá incorreto. Ele está mais afunilado, mais parecido com como ele era até a 4ª edição. O verso é sempre uma diferença bem gritante. Os falsificadores de Magic não conseguem acertar muito bem o verso. Você pode ver que é bem gritante como essa aqui é muito mais mal feita. Você não tem os detalhes de borda escura na letra. Ela é muito mais lavada. O vermelho não tem nem um pouco de vermelho. Ele é bem alaranjado. E também tem aquilo do brilho. O brilho é um pouco diferente das cartas. Dessa aqui o brilho ainda é decente, mas ele tende a brilhar um pouco diferente em geral. Tá legal? Vamos ver uma outra aqui. No caso da Mox Ruby, eu não tenho uma realmente de Unlimited para comparar, mas essa aqui é de Collectors, que é uma impressão da Wizards também. A gente pode ver que a coloração é muito mais escura na carta falsa. O título, por mais que na original seja realmente mais acinzentado, você tem aqui um detalhe bem mais escuro também. O verso, bom, é um pouco mais difícil de comparar nesse caso, mas você consegue ver que as cores estão um pouco incorretas também, assim, estão no tom do azul e no delineado vermelho em volta. E em geral, você consegue ver pela textura da carta também. Ela é muito rígida, muito dura. Ela tem um brilho um pouco estranho também. Você pode ver que ela mal brilha. Ela absorve a luz com muito mais intensidade do que a original. Mas esses são casos que a gente não vai encontrar todo dia, né? Também é o caso da Workshop. Ela é uma carta que você não vê todo dia, mas é uma carta que você tem que se preocupar também se você for comprar uma carta de alto valor. É sempre importante você consultar com alguém que tem esse conhecimento para poder te ajudar. Então aqui a gente tem a carta falsa e aqui é de verdade. A falsa também é muito escura. Você pode ver que o contraste entre essa parte onde está escrito Land é bem grande. Essa aqui é bem mais lavada do que essa. O símbolo também tem outro formato até, outro tamanho. E, em geral, a cor é muito mais escura. Também é uma carta rígida, dura. E sempre o verso, pessoalmente, é bem gritante a diferença, mas aqui na câmera até que dá pra ver que esse aqui é um azul muito mais bonito, que essa é a de verdade. E esse aqui é um azul muito mais lavado, muito mais sutil em relação à cor. Outra carta que é muito importante você considerar se você está pegando a certa ou não, que é o Bazar de Bagdá, uma carta que subiu muito de preço atualmente. A gente tem aqui a versão falsa na esquerda e a versão verdadeira na direita.
você pode ver que o símbolo nessa versão é muito esbranquiçado. Não é exatamente o mesmo símbolo da correta, que é acinzentado. A coloração dessa aqui é boa, é bem perigosa, então a gente precisa se focar nos detalhes que são diferentes mesmo. Então, acho que o maior detalhe nessa versão realmente é a espadinha do símbolo, que não é a correta. O verso também é sempre gritante, tá? Então, o melhor jeito de você reconhecer uma carta que você não tem certeza é comparar com o verso de uma carta original. O verso mudou muito pouco nos anos, então se você tiver uma carta de quarta edição, já serve de referência para uma carta cara, e se você tiver uma carta qualquer, já serve uma referência para uma carta mais nova, cara. Legal? Só um último exemplo de carta antiga. A gente tem aqui um Time Walk, o meu é de Collectors, mas também já serve como referência. A gente tem aqui uma falsa de Time Walk. Esse aqui é de boa qualidade, a textura ainda está incorreta, você pode ver que a carta é um pouco mais dura. A coloração também está incorreta e o símbolo de mana também. Não por muito, então esse aqui já exige muito mais conhecimento do que as outras que eu mostrei até agora. Você vê que a cor também está um pouco diferente, mas esses são detalhes bem mais difíceis de se reconhecer. A fonte do Sorcerer está bem errada. Então esse aqui é um bom ponto para você encontrar dessa aqui. O que acontece? Uma carta de Magic tem a cor preta impressa por cima das cores. Então, das outras cores. Então, muito provavelmente a sua carta falsa que você encontrou e não comprou está com o preto impresso junto com as outras cores. É o que acontece. O padrão de impressão não fica diferente quando você olha de perto. Uma carta de Magic tem um padrão de roseta que são vários pontinhos de tinta que formam padrõezinhos quando você faz a impressão. E o preto é uma cor sólida. Ele não tem nenhuma separação na própria cor da tinta. Então aqui, talvez dê para ver, como o preto é bem sólido aqui e o cinza é pontilhado do jeito que tem que ser, mas aqui a gente não consegue, não sei se a câmera vai conseguir mostrar direito, mas o preto não é tão sólido. O cinza está sólido do jeito que o preto deveria ser. E isso é uma diferença também que é bem gritante quando você tem uma comparação, mas você tem que tomar cuidado se for comprar uma carta cara sem ter como comparar ou já uma grande experiência com esse tipo de carta. Tá legal? O verso também, esse verso é bem gritante como feio. Ó, você pode ver que por mais que o brilho até que esteja levemente correto, a coloração está bem incorreta. Está bem escuro. E também não deve ter os 3 pontinhos de magenta no verde aqui no meio. Bom, carta velha a gente já viu que tem realmente bastante diferença, mas e as cartas Modern, que provavelmente são as que você mais vai ver por aí para comprar? Também existem cartas falsas. E elas, como você pode ver na câmera assim, elas são bem discretas no sentido de serem falsas. É um grande problema, então vamos falar sobre os detalhes de cada uma delas. Vamos começar por essa Mutavault. A princípio, ela não parece ter nenhum problema, certo? Mas quando você olha o verso, você vê que o verso é bem diferente de uma carta de Magic normal. Então, assim, de novo, o maior conselho que eu posso dar é: comecem olhando o verso. O verso tem que ser exatamente igual ao desse aqui. Você eu não preciso te mostrar um verso de uma carta de Magic, você pode olhar na sua pasta no seu deck. Mas você vê que é bem diferente mesmo. Então, o primeiro passo é comparar o verso. O segundo passo é comparar a frente e a fonte, cores. Se você tiver uma carta da mesma edição, da mesma época, já pode te ajudar a encontrar. Eu tenho aqui uma Mutavault, ela não vai ser exatamente igual, mas já ajuda a comparar. Você pode ver que a fonte tem umas leves diferenças, as alturas das letras estão diferentes. A assinatura, por mais que essa aqui seja foil, na verdade ela tem que ser bem sutil mesmo, ela não pode ser muito branca, e nesse caso ela é bem branca. Tá? As cores não estão muito erradas, mas ela está levemente amarelada, a câmera não consegue pegar exatamente esse amarelado. Tá legal?
No caso do Tarmogoyf, esse aqui foi um que um amigo me deu, que realmente me assustou. Essa é uma carta que foi muito bem feita, o verso é muito próximo da original, mas ele nem sempre foi assim. Eu tenho aqui uma versão de um Tarmogoyf falso, que já é muito mais feio do que o original. Você pode ver que ele não tem brilho nenhum, a textura é completamente diferente de uma carta de Magic, o verso nem se fala, é completamente diferente, e ela é muito dura, é uma carta muito rígida, que diferencia bem. Já essa aqui é muito mais próxima de uma de verdade. Ela tem uma textura mais próxima da original, os cantos não são tão arredondados corretamente como deveriam ser, mas a fonte é muito bem feita, exceto pelo espaçamento que é levemente diferente, mas aí você tem que realmente fazer uma comparação muito próxima para poder saber diferenciar. As cartas falsas estão chegando num ponto que começa a ficar muito preocupante, muito perigoso. Você pode ver pelo enchantment aqui, ó, que o espaçamento entre as letras não é exatamente correto, mas é muito, muito próximo do original. O verso continua maior a diferença, mas ainda assim é muito próximo do original. E a Chrome Mox, que eu usei para comparar agora há pouco, você pode ver que ela tem uma textura, ela tem uma textura errada, né? Essa parte é a mais óbvia entre todas as cartas também. O verso e a textura, ela não tem uma rigidez diferente. O verso é decente, mas também é diferente. E o espaçamento das letras tem sua diferença. A altura das letras está incorreta. Se você comparar letra a letra, você nota que elas estão mais espaçadas e um pouco mais altas na carta falsa. E também a coloração do símbolo de tap, por mais que essa aqui seja foil, não deveria ser tão escuro quanto essa aqui é. Bom, aí você pensa, mas eu só compro carta foil, então eu não vou ter problema com isso. Bom, já passou esse tempo. Aqui a gente tem duas Force of Will, uma de verdade e uma falsa. E como que a gente consegue diferenciar essas cartas? Bom, continua pela rigidez da carta. Você pode ver que é até diferente o barulho entre elas. A cor do verso é diferente ainda, mas vamos falar sobre a frente. As foils têm uma característica, desde que começou em 8ª edição, que é o foil, como eu posso falar, o foil contextual. O brilho das cartas sempre leva em consideração a arte. Então você pode ver que o raio do fogo realmente brilha diferente do vermelho aqui nesse canto superior aqui. Né, aqui. Por quê? Porque ele leva em consideração como a carta é na arte para poder fazer esse foil. Não é só um brilho largado em cima. No caso da carta falsa, primeiro que ela tem um tom de azul diferente. Segundo, que ela brilha por igual em tudo. Ela não tem diferença nenhuma entre as regiões. Tá? As únicas diferenças que pode ser que esteja aparecendo na câmera são só porque a cor é diferente. Mas vendo pessoalmente você consegue encontrar essas diferenças bem mais gritantes. E o símbolo de brilho na caixa de texto, você pode ver que é uma estrela que se diferencia do fundo, em relação a essa que é só uma estrela que realmente foi desenhada e jogada uma camada de foil em cima. Então ela não brilha diferente. Ela pode brilhar quando você olha, mas ela brilha tanto quanto a caixa de texto, que não é o que acontece na de verdade. Outro exemplo disso são essas expeditions que agora o pessoal está fazendo. Você pode ver que você fala, não, mas Expedition tem o símbolo, tem o logo de segurança. Pois é. Se for comparar as duas, você pode ver que o brilho também... A Masterpiece não se ajuda, sabe? Ela realmente não tem um brilho tão contextual quanto as foils normais. Ela tem um brilho diferente, ela tem uma textura diferente, ela tem um reflexo diferente. Você consegue notar pelo verso, comparando, pela espessura das letras aqui do G, por exemplo, ou a coloração que é bem mais alaranjada. Só que o que acontece? O mais gritante atualmente tem sido a altura desse logo. Esse logo esbarra na minha unha. O logo da original não esbarra, é liso. Então essa é uma boa diferença. Você pode ver que
Os logos são muito parecidos. O brilho é parecido. A Wizards quis fazer uma coisa diferente com as Masterpieces e acabou tornando mais perigoso, porque a falsificação fica mais fácil. Você pode ver que tem muito menos brilho contextual, parece um brilho muito mais lavado como aquela Force, que é o caso dessa aqui. Um ponto de diferença é essa linha entre a arte e a caixa de texto. Você pode ver que ela tem realmente um brilho mais contextual nessa parte. É que a minha é a BW, então ela não brilha tanto nesse sentido. Mas essa aqui você pode ver que ela passa reto. Ó. Ela não tem nenhuma característica na linha. Você pode ver que ela é só um brilho distribuído em tudo. Já essa aqui para. Ó. Ela tem uma linha que faz um brilho diferente. Ou ainda cartas mais perigosas ainda do que uma Masterpiece, que é um Jace falso. O Jace falso foil de Worldwake. Era de um amigo nosso, perdeu muito dinheiro nessa brincadeira. A princípio ele parece normal, um Jace foil. Só que quando você coloca do lado de um de verdade, você nota também o brilho contextual incorreto. Ó, você pode notar pela mágica na mão dele que foi simplesmente feito uma região para que tenha um foil diferente, que não é como funciona na Wizard. Você pode ver que ele tem um brilho nas peças exatamente da mágica. Você tem uma diferença entre a fonte das letras. O espaçamento entre as letras está errado. Você pode ver que o símbolo, o 2, 0, -1 e -12, ele tem um brilho por cima, diferente do original. A cor desses símbolos é mais visível pessoalmente, mas o branco é muito branco, no sentido do Jace falso. O branco do de verdade não é tão visível assim. Aqui nas informações de assinatura, você vê o caso do branco mais claramente. A verdadeira é a de baixo. Você vê que ela é muito mais sutil no branco. Já em cima, o branco está muito forte, muito visível. E ela tem um brilho bem diferente nesse sentido por causa disso. Ok? E o verso também sempre uma característica bem gritante de qual carta é verdadeira e qual que é falsa. Pessoalmente, pega uma carta e dá uma comparada e você vai ver que ela é muito consistente em relação a todas as épocas dela. Legal? Eu tenho aqui mais alguns exemplos de cartas falsas. Elas todas seguem um padrão similar. Essas parecem que são da mesma época. São todas cartas bem rígidas, bem firmes, que têm um espaçamento e uma cor erradas. Principalmente a cor nessa fetch é bem errada. Se você for comparar com a de verdade, também não é exatamente a mesma versão, mas deve dar para comparar bem. Você pode ver que ela é muito amarelada. Essa aqui é bem gritante pessoalmente também. Você tem a cor bem diferente na carta toda. Só que a fonte está correta. Então, ela nem sempre elas se diferenciam do mesmo jeito. Você precisa ter algum ponto de comparação. E até um pouco de conhecimento prévio, que realmente só com muitos anos de Magic, compra e venda e troca, você pode adquirir. Mas só assim a gente já consegue dar uma ajuda. No caso dessa Vendilion, a gente consegue ver pela coloração da carta, em que o azul é bem lavado, que pode parecer uma diferença em relação a foil, mas ela é uma diferença real em relação a não foil também. Você pode ver que o verso é bem incoerente, a carta é muito dura. O brilho dela até que é decente, mas também um pouco difuso demais. Mas a coloração da frente é bem gritante em relação à original. O azul é muito lavado. O espaçamento da fonte é boa. Tá? Então, essa já começa a ser um perigo se você não tem ou muita experiência ou alguma carta para comparar. Então, aquilo, na dúvida, olha o verso. Você vai ver que o verso não condiz com a de verdade. Nunca. Tá legal? Bom, é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês hoje.
Eu tenho mais exemplos aqui, mas eu não acho que eu preciso decorrer muito mais sobre isso. Eu acho que já dá uma boa referência de como você deve estudar as cartas que você quer comprar e trocar para evitar problemas. Esse vídeo já ficou um pouco longo mesmo, então acho que já fica ótimo como uma consulta. Não algo que você precise decorar, mas algo que você sabe que agora você tem um recurso para poder brigar contra esse grande problema que são as cartas falsas no Magic. Tá legal? Não esquece de dar o like no vídeo, de compartilhar com os amigos, passar essa informação por aí e dar o sininho ali para você receber notificação dos próximos vídeos com mais informação aqui nos Donos da Mesa. Um abraço e até mais!